Muito bem, estamos de volta para celebrar a segunda metade da jornada de hoje. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Eu tenho uma formação médica e venho aqui, através das ondas milagrosas da vibe mundial, celebrar saúde, que é o aspecto mais importante da nossa vida. Entendeu? Então, na primeira metade da jornada de hoje, nós falamos sobre os objetivos da medicina, né? Que é uma ciência de possibilidades e não de certezas. Falamos da psiquiatria, que é uma ciência de muito poucas possibilidades e quase nenhuma certeza. Entendeu? Isso é ciência médica, entenderam? Mas vejam vocês, eu conduzo os destinos de duas clínicas médicas que se dedicam ao sintoma dor ou aos sintomas dores. Entende? Que dores são essas? Né? Dor de cabeça, dor na nuca, no pescoço, dor nos ombros, dor nos braços, cotovelos, antebraços, punhos, mãos, dor nas costas, dor no peito, dor na região lombar, dor nos quadris, dor ciática, aquela dor lombar que se irradia para as pernas, dor nos joelhos, nos tornozelos ou nos pés. Então, como vocês veem, qualquer geografia do corpo humano pode se manifestar uma dor por transtornos musculoesqueléticos. E é disso que nós cuidamos. As nossas clínicas são um desfilar de dores. Entende? Entra um paciente, dor de cabeça. Entra outro paciente, dor nos joelhos. Entra outro paciente, dor ciática. Entra outro paciente, dor no esporão do calcâneo. Entra outro paciente, dor no quadril. Entende? Enfim, é um desfilar de dores. Entende? Os mais frequentes são, em primeiro lugar, a dor ciática, que é a dor lombar que se irradia para as pernas. Depois, dor nos joelhos, né? E aí vem as outras geografias, dor nos quadris, dor nos ombros, dor no pescoço, entendeu? Dor de cabeça, enfim. Lá vão todos os tipos de dores. E, em geral, são dores crônicas, ou seja, dores de longa duração, entende? Dores que já vêm de muito tempo, entende? São doentes muito, assim, muito tristes, muito deprimidos, porque não conseguem resolver um problema de uma dor crônica, entende? Eles já experimentaram todo tipo de analgésicos, anti-inflamatórios, relaxantes musculares, acupuntura, fisioterapia, aula de natação, enfim. Eles são desafiadores, né? Entende? Doutor Rui Mercúrio, eu já fiz tudo isso. Eu venho aqui saber o que você tem para mim, entendeu? E assim, nós nas nossas clínicas, nós não valorizamos idade e não valorizamos impossível e não valorizamos incurável. Então, não valorizamos idade, entende? Presentemente, amanhã vou fazer um tratamento, dar continuidade a um tratamento de uma senhorinha de 94 anos. E a semana passada eu dei continuidade a um tratamento que teve alta de um paciente com 98 anos. Entende? Então, idade para nós não é nenhum problema. Embora exista um estigma, né? O estigma, você tem idade, é assim mesmo. Não, nós não acreditamos nesse estigma. Também não acreditamos no impossível. Isso é impossível. Entende? Eu atendi um paciente com uma paralisia no pé, entende? Por um problema de compressão de nervo ciático. O pé caído, né? O pé cai. Entende? Atendi um senhor, 92 anos, com o pé caído. Entende? O filho dele falou para mim: doutor, o papai quis vir ter a você, mas nós já sabemos que é impossível curar esse mal. Já passamos em vários serviços médicos
entende? Papai não tem esperança. Eu disse, permita que eu possa tratar do teu pai, permita, entende? E eu recuperei esse pé, entende? Com tratamento, de alongamento, entende? O pé voltou a funcionar normalmente, entenderam? Entenderam? Então é não acreditar no impossível, entende? E não acreditar, meus caros, no incurável, entende? Doutor, tem uma dor lombar terrível. Já fiz 2 cirurgias para tirar essa dor na coluna lombar. E a dor está aí presente. Entende? Se uma paciente me conta essa história. E eu resolvi. Entende? Eu resolvi, sem cirurgia. Entenderam? Então, a minha clínica é um desfilar de desafios. São doentes desafiadores, crônicos. Passaram por vários serviços médicos. Entende? Mas o quadro de doença crônica é complicado, é difícil, entende? Eu atuo verdadeiramente como um policial, um verdadeiro detetive, né? Para descobrir o quê? A causa das dores. Se você não sabe a causa das dores, você jamais vai resolver o problema das dores dos pacientes. A medicina nos forma médicos para nós fazermos diagnóstico. O que é o diagnóstico? É a cara da doença. Que doença é essa? Como ela começou? O que melhora, o que piora? Qual é a posição que dói mais? Qual a posição que dói menos? Dói mais sentado, em pé, andando, deitado? Entenderam? Então, esse é o nosso dia a dia. São verdadeiros detetives. E, por causa disso, nós fazemos uma medicina holística. Ou seja, examinar o doente todo. Doente todo. Entende? Nós temos muitos pacientes que vão lá com dores referidas. O que é uma dor referida? Também já falei sobre isso. Mas é importante. Entende? O que é importante eu tenho que repetir. O que é uma dor referida? A dor referida é uma dor à distância de onde ela acontece. Entende? Vou dar um exemplo. Entende? Eu recebo muitos pacientes com dor no calcânio, esporão do calcânio. Entende? E já fez tratamento de tudo quanto é jeito. Entende? Até cirurgia, e a dor não sobe. Na verdade, é uma dor ciática, manifestada como dor no calcânio. Entende? Como dor no calcânio. Entende? Claro que nem toda dor no calcânio é uma ciática, mas muitas dores que dão no calcânio são decorrentes de compressão das raízes nervosas do nervo ciático. O ciático é o manda-chuva, é o comandante das nossas pernas, sensitivo motor, ou seja, ele nos informa da sensibilidade, calor, frio, picada, entende? Choque, e também nos informa de força ou perda de força, movimento dos músculos, marcha, subir e descer uma escada, atravessar uma rua correndo, participar de uma Olimpíada. Ciático, ciático, ciático. Ele é muito importante, muito importante. Da cintura para baixo, o ciático quase sempre tem a ver com os problemas musculoesqueléticos que acontecem desse nível para os pés. Entendeu? É disso que nós cuidamos lá nas nossas clínicas, entende? Muito bem, mas eu comecei a falar na primeira metade sobre doença psicossomática, né? Sobre doença psicossomática. São as doenças que ocorrem na mente e se manifestam no corpo físico. E a medicina, hoje, ela trata do paciente, ou paciente físico, ou paciente com transtorno mental. Para o físico, ela tem todas aquelas especialidades médicas. E para o mental, ela tem o psiquiatra, ou um psicólogo, ou um neurocientista, que vai descobrir por que o transtorno mental. Entenderam? Acabou, a medicina é isso. E a medicina é uma ciência materialista. Entende?
Ela considera você matéria. Entende? Mas você não é matéria. Nós não somos matéria. Aliás, a nossa parte material, que é o nosso corpo físico, ela é muito elementar. Perto do quê? Perto do nosso pensamento, perto da nossa mente, perto da nossa consciência, perto da nossa alma e perto do nosso espírito. Nós somos seres espirituais, com um veículo material para a nossa jornada neste planeta Terra. Entenderam? Então a medicina não poderia ignorar todos esses nossos eus. Né? Não, ela se preocupa com o doente físico ou o doente que tem um transtorno mental. Ponto. Entendeu? Se você está bem, ela acha que você é um monte de células, tecidos, órgãos, sistemas e aparelhos. Se você está bem, você está saudável e vivo. Se um desses sistemas funciona mal, você está vivo, mas doente. E se um desses sistemas para de funcionar, a medicina te dá um atestado de óbito. Ponto. Isso é ciência médica. Entendeu? Mas, meus caros, vejam vocês. Toda doença, o que eu vou falar, né? É comprometedor. Toda doença tem um componente psicossomático. Tem doenças que têm um componente psicossomático absoluto, total. E tem doenças que têm um componente psicossomático e um componente somatopsíquico. Só que as doenças psicossomáticas são em muito maior número que as doenças somatopsíquicas. Então, vejam vocês, nenhum médico poderá ter sucesso no tratamento de uma doença difícil, considerada incurável e nada, se ele considerar aquele indivíduo apenas como uma máquina, né, como físico. Ele tem fígado, tem coração, tem pulmão, tem rins, tem cérebro. Não. Isso é uma parte do nosso eu. E tem mais, veja você. O corpo físico e o pensamento têm prazo de validade. Eu repito isso sempre. O corpo físico e o pensamento têm prazo de validade. Entende? O Criador estabeleceu isso. Nós, seres humanos, nascemos, evoluímos, vivemos, amadurecemos, reproduzimos, criamos nossas crias e depois morremos. É a lei do Criador, ninguém escapa a esse ciclo biológico, nem os animais. Entende? Então, no reino animal e no reino até vegetal, existe um ciclo biológico. Entende? Existe um ciclo biológico. Uns vivem mais tempo, outros vivem menos tempo. Mas existe um ciclo de nascimento, entende? Amadurecimento, reprodução e morte. Entende? É lei do Criador. Entende? Então, o nosso corpo físico e a nossa mente, nosso pensamento, nosso corpo físico e o nosso pensamento tem prazo de validade. Mas a mente, a consciência, a alma e o espírito não têm prazo de validade. São eternos. São eternos. Por isso que nós temos vida eterna. Porque a vida não é só física. A vida não é só pensamento. Entendeu? São os eternos. Então veja o que eu vou dizer. O seu corpo é poderoso, como você já percebeu. Eu quero andar, eu quero correr, eu quero trabalhar, eu quero subir a montanha, eu quero escalar o morro, eu quero andar de bicicleta, eu quero participar de uma Olimpíada, eu quero bater um recorde olímpico. Entende? O corpo é poderoso, mas ele obedece às ordens da tua mente. Entende? Assim como você
acredita, você realiza. Assim como você pensa, você cria. Assim como você sente, você atrai. E assim como você acredita, você realiza. Entende? Então, as ordens saem da mente, do pensamento, para que o corpo físico obedeça aquelas ordens. Entenderam? Entenderam? Então, o corpo físico é realmente a escala mais baixa do seu eu. Né? Seu eu físico, pensamento, mente, consciência, alma e espírito. Então você antes é espírito, depois é alma, depois é consciência, depois é mente, depois pensamento. Finalmente você é corpo físico. E o corpo físico e o pensamento têm prazo de validade. Porque o pensamento é cerebral. A mente não. A mente é extracerebral. Isso não morre nunca. Por isso que tem indivíduos com a capacidade chamada mediunidade. São indivíduos que conseguem falar com mentes de pacientes que já morreram há muito tempo. Isso não é nada assim do outro mundo, não. É uma propriedade do ser humano, é uma questão de treinamento, dedicação, como se fosse um atleta. O que faz um atleta para bater um recorde olímpico? Ele treina todo dia, vai desenvolvendo suas habilidades físicas, entende? Vai tentando a cada dia melhorar sua marca, até que ele vai para a Olimpíada participar, entenderam? E pode bater o recorde olímpico. Então vejam, a nossa mente é muito desconhecida ainda. Agora, uma coisa eu conheço da mente. A nossa mente é muito poderosa. Entende? E a nossa mente, meus caros, como seres humanos, está muito ligada, estreitamente ligada com as nossas emoções. Nós somos seres emocionais. Entende? Somos seres emocionais. E se você obedecer às tuas emoções, você vai, às vezes, fazer muita bobagem. Entende? Vários crimes acontecem no calor de uma emoção. Entende? Vários crimes. Depois, o criminoso, eu me arrependi, eu não sei porque eu fiz aquilo. Entendeu? Porque nas emoções, você perde a razão. A razão é a lógica. A emoção é a explosão. Entendeu? Você não pode agir no calor da emoção. Se você tem um problema para resolver, busque acalmar a sua mente, acalmar as suas emoções. Aí você vai ter condições muito mais favoráveis para resolver os seus problemas. Agora, tentar resolver um problema no calor de uma emoção, você pode fazer bobagem. Entende? Muita gente já fez essa bobagem. Muita gente. As prisões estariam vazias se aqueles indivíduos que estão lá tivessem dominado suas emoções de raiva, de ódio, entende? Em relação a outra pessoa. Entende? Entenderam? Se dominasse. O domínio das nossas emoções realmente é uma coisa muito importante. Muito importante. Entenderam? Então vejam vocês. Nós falamos de doença psicossomática. É a doença que nasce na mente e se manifesta no corpo físico. Entende? E eu queria falar hoje uma coisa também importante, porque nós, nas nossas clínicas, nós praticamos uma medicina holística. O que é uma medicina holística? O indivíduo chega lá na minha clínica e diz, eu tenho uma dor no dedão do pé esquerdo. Tá bom, importante, eu vou examinar o dedão do pé esquerdo dele, não? Mas eu examino ele inteiro, desde a cabeça, as costas, a região lombar, sabe, joelhos, tudo para chegar no pé. Entendeu? Isso é uma medicina do todo do doente, a medicina holística, né? Entendeu? Nós somos uma trama, né? Nós temos uma embalagem chamada pele, né? Nós estamos incluídos numa embalagem chamada pele. O corpo todo está incluído
dentro da nossa pele. Nossa pele é a parte mais exteriorizada do nosso eu físico. Muito bem. Mas a pele não é só epiderme. Não. Nós temos uma trama, uma rede de filetes nervosos no corpo inteiro. Entende? Já falei numa outra jornada. Entende? Posso picar você com um alfinete em qualquer geografia do seu corpo. Você vai ficar sabendo que alguém está te picando e onde está picando. Olha que coisa incrível, né? Então, você tem uma trama neurológica, uma rede de filetes nervosos pelo corpo inteiro, entende? Pelo corpo todo. Então, você tem um invólucro, né? Uma embalagem, daí dentro da embalagem vem os órgãos, né? Pulmão, coração, pâncreas, fígado, rins, né? Cérebro, entenderam? Entendeu? Muito bem, mas a tua mente é muito poderosa. E ela está atrelada às suas emoções. Entende? Domínio das emoções favorece a cura mental. Entende? Se você não se domina emocionalmente, você é só explosivo, né? Você vive explodindo por qualquer razão, isso é muito ruim. Entende? Você vai fazer muita bobagem na tua vida. Entende? Você tem que saber dominar suas emoções. Entende? Diálogo. Né? Se colocar na posição dos outros, né? Para ver até que ponto, né, você está certo. Não adianta você falar, eu estou sempre certo. Não, isso não existe. Por que existem as guerras? As guerras porque cada lado acha que está certo e ficam se matando. Entenderam? Quando poderiam sentar numa mesa e dialogar. Entende? E dialogar. Agora, se você vai para uma mesa dialogar, uma pendência, e você diz, não, mas eu só aceito assim. Não, acabou. Não tem diálogo assim. Não, você não vai aceitar só assim. Você precisa ver se você se convence das razões do teu adversário. E ele, idem em relação a você. Aí nasce a solução, o consenso. Entende? O bom senso. Entende? Isso acontece, meus queridos, nas guerras, nos casamentos, nas sociedades comerciais. Entende? Diálogo, sabe? Ponderação, equilíbrio, harmonia. Olha que coisa bonita, né? Mas não é assim que as pessoas agem. A grande maioria não age assim. Entende? Também dou exemplo sempre. O raciocínio do computador é puro, porque o computador não se emociona. Mas nós não. Nós podemos agir de uma forma no calor de uma emoção e agir completamente diferente quando essa emoção apagar. Entenderam? Entenderam? Então aquela história de, quando você estiver com raiva, contar até 10 ou até 100 ou até 1000, ainda é um bom método para a gente acalmar as nossas emoções. Entende? Bom, eu falo tudo isso, meus caros, que eu lido com dores crônicas, de doentes muito sofredores, né? Então eu tenho que examinar um paciente e saber até que ponto, né, o componente mental dessa dor está martirizando mais o doente do que simplesmente o problema físico. Né? Existe um quadro clínico em ortopedia chamado fibromialgia, que dá dores horríveis. São dores na embalagem do corpo, no componente músculo tendinoso. Não é interno. Né? Muita gente acha que toda dor nas costas é da coluna. Não, não é bem assim. A fibromialgia é um processo da embalagem, do invólucro do corpo. Entende? Em geral, dá na região alta da coluna dorsal, torácica, com queimação e dores terríveis. Entende? O aumento da curva, do dorso curvo, entre aspas, do corcunda, do corpo, é um grande fazedor de fibromialgia. E a fibromialgia, meus caros, tem muito a ver com as nossas emoções.
Então, o vilão da nossa mente se chama medo. E a tradução do medo se chama preocupações, estresse, ansiedade, depressão, problemas financeiros. Entenderam? Entenderam? São grandes fazedores de doenças, que às vezes nem se desconfia que é psicossomática. Às vezes o indivíduo, hoje mesmo atendi um paciente, ele chegou para mim e disse: eu tenho um câncer de próstata. Os médicos me disseram para escolher cirurgia, radioterapia ou quimioterapia. Eu ainda não escolhi. Eu ainda não escolhi. Estou pensando no que eu vou escolher. Talvez eu não escolha nada. Entende? Mas ele já tem metástases, né? Ele tem expansão desse tumor pelo corpo todo. Então, vejo vocês. Até câncer pode ser psicossomático. Diabetes pode ser psicossomático. Calvície pode ser psicossomático. Entendeu? Então, a nossa mente, meus caros, é muito poderosa. Acredite nisso. Domine a sua mente. Faça a sua mente trabalhar ao seu favor. E não a sua mente trabalhar contra você. Entende? Não envenene sua mente com tragédias, com desastres, com notícias péssimas que a nossa televisão transmite. Não, você está envenenando a sua mente. Não, você tem que alimentar sua mente com ideias maravilhosas, de alegria, de felicidade, de prosperidade, de um futuro próspero, gostoso. Então isso também vai atrair prosperidade. Assim como você semeia, você vai colher. Isso aí é tão antigo, né? Assim como você semeia, você vai colher. Né? Não é mesmo? Então, basicamente é isso. Eu estou vendo, aqui no meu cronômetro, que a segunda metade da jornada de hoje está terminando. As nossas jornadas têm lugar todas as terças-feiras, aqui através das ondas milagrosas da Vibe Mundial, no período entre 19 horas e 20 horas, divididas em duas metades de meia hora. Mas a jornada de hoje está terminando. Se quiserem conhecer o nosso trabalho como médico de dores do sistema músculo-esquelético, né? Todo tipo de dor, em qualquer lugar do corpo, nós temos duas clínicas que cuidam disso. Uma fica na Avenida Giovanni Gronchi, no bairro do Morumbi, em São Paulo, perto do Hospital Albert Einstein e muito perto do estádio do Morumbi. A outra clínica fica na Avenida Pacaembu, 1024, próxima do Hospital Samaritano e não longe do estádio do Pacaembu. Telefone de nossas clínicas, comum a todas, é o 11 3661 4243. 11 3661 4243. Celulares de nossas clínicas, 11 9 7082 8015. Emergências. Nossas agendas têm espaço para emergências. Quem tem dor tem pressa. Emergências, telefone 11 9 3014 8888. Telefone das emergências e também para perguntas, dúvidas, questões, orientações à distância. Entende? Muito bem, então estamos terminando a jornada de hoje. Agradeço toda essa atenção e vou sempre deixar a mesma mensagem quando a jornada termina. Ter sucesso, meus caros, não é ter muito dinheiro. Ter sucesso é ser muito feliz. Mas para ser muito feliz, você precisa ter muita saúde. Sendo muito feliz com muita saúde, aí sim, você vai ter um raciocínio brilhante para poder ganhar muito dinheiro honestamente. Até a próxima.